Fala pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia do quadro A Bíblia Responde, o quadro em que eu respondo as suas perguntas, as suas dúvidas sobre Bíblia, teologia, mundo cristão. Você tem dúvidas sobre a Bíblia, sobre alguma passagem da Bíblia? Você quer a interpretação de um versículo? Você tem dúvida de algum tema teológico? Escreva aqui nos comentários, deixe seu comentário aí e que eu vou responder à medida do possível. Hoje vamos responder as perguntas do irmão, a pergunta do irmão Clemilson Nascimento. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. O que o senhor acha de algumas igrejas que fazem culto rosa, azul e demais títulos de forma para atrair pessoas para o culto? Gostaria que o senhor comentasse a respeito. Muito boa essa pergunta e eu tenho uma resposta não bíblica para esse caso. Até porque sobre culto rosa, culto azul, culto de oração, de outras coisas, a Bíblia não tem nada a responder. Até porque a Bíblia não fala desses tipos de culto. A liturgia do culto da igreja primitiva era basicamente louvor, oração, manifestações carismáticas de línguas estranhas, profecias e ministração da palavra principalmente. Essa era a liturgia do culto da igreja e é tudo que a Bíblia tem a dizer. A inquietação de muitos irmãos, inclusive já foi a minha inquietação, é que culto azul, culto rosa, culto do Dia das Mães, culto do Dia dos Pais não está na Bíblia e de fato não está. E aí é que pega a questão, se não está na Bíblia, a igreja deve fazer esse tipo de coisa? Normalmente as pessoas perguntam, irmão, Deus mandou fazer culto azul? A Bíblia mandou fazer culto do Dia dos Pais? A Bíblia mandou fazer o culto rosa em referência à conscientização do exame de mama? Irmão, a Bíblia não manda, mas atenção a essa resposta aqui. Quando você estiver diante de uma prática da igreja ou uma prática de algum crente que você vê na rua, a pergunta correta a se fazer não é Deus manda, a Bíblia manda. A pergunta correta a se fazer é a Bíblia proíbe, a Bíblia diz que não é para fazer. Essa é a resposta. Sabe por quê? Porque tem coisas que a Bíblia diz sim, tem coisas que a Bíblia diz não, e tem coisas que a Bíblia não diz nem sim e nem não. Em outras palavras, tem coisas que a Bíblia proíbe e tem coisas que a Bíblia permite, e tem coisas que a Bíblia nem proíbe nem permite, não faz nenhuma referência. Coisas que a Bíblia nem diz sim e nem diz não, você não pode dizer que é proibido. Aquilo que a Bíblia não proíbe, você não pode dizer que é errado. Em outras palavras, é pecado? Leva alguém para o inferno? Tira a salvação de alguém? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. O culto rosa, o culto azul, tira alguém da salvação? Faz alguém pecar? Irmão, Deus não está interessado em título de culto. Deus está interessado em que a palavra dele seja ministrada e que a igreja seja edificada pela ministração da palavra. Se o culto for do Dia das Mães, mas a palavra que for proferida ali for uma mensagem bíblica, direcionada para as mães, isso não é pecado, isso não é errado. Irmão, tudo isso que nós estamos falando aqui, esses cultos com esses nomes, são chamados de cultos temáticos. São cultos que abordam um tema específico. Então, por exemplo, o culto rosa é um culto que visa conscientizar as mulheres cristãs a cuidar da sua saúde, a se prevenir contra o câncer de mama. E sobre isso não tem pecado nisso aí. Acontece é que às vezes a gente implica, eu já fui assim, irmão, a gente implica com culto de Dia das Mães, com culto do Dia dos Pais, mas a gente permite culto de jovens, a gente faz culto de missões, a gente faz culto de orações, a gente faz culto de tantas coisas. Eu pergunto, existe culto de oração na Bíblia? Existe culto de ensino na Bíblia? Não tem. Existe culto de jovem na Bíblia? Não tem, irmão. Existe escola bíblica dominical na Bíblia? Não tem. Acontece que a Bíblia deixa que as igrejas sejam livres quanto à sua liturgia. Então, na Bíblia não tem escola bíblica dominical, mas a Bíblia orienta o ensino. O importante é que exista ensino, não importa o nome do culto que você dê. Se tiver ensino, adoração, leitura da palavra, ministração da palavra bíblica, não palestra motivacional, mas ministração da palavra bíblica, onde Cristo é o centro, não faça questão se é culto azul, se é culto rosa, não faça questão se é culto para pai, culto para mãe, se é culto para jovens. O importante é que a palavra seja pregada, palavra bíblica, cristocêntrica, não palestra motivacional. Louvores bíblicos, cristocêntricos, não hinos de autoajuda. Repito dizer isso, não importa o título do culto que se dê. O que importa é que a palavra seja pregada corretamente e biblicamente. Agora, irmãos, tem algumas coisas que eu não concordo. Tem alguns cultos temáticos que eu não concordo. Culto de vitória, culto da conquista, culto da dupla honra, culto do milagre e o mais bizarro, irmão, culto para pet.
Uma igreja lá de Goiânia realizou algum tempo atrás aí culto para pet, levou os cachorros para a igreja. Eu não sei como é que funciona esse culto, mas é no mínimo estranho, é absurdo. Irmão, Deus não precisa de um culto de vitória para te dar vitória. Deus não precisa de um culto de milagre para te dar milagre. Ele pode te abençoar, ele pode te curar no meio da rua, lá no seu quarto orando, buscando a Deus. Eu não concordo com culto de milagre, culto de vitória, porque a impressão que passa é que se você frequentar, você vai ter vitória naquele culto. Quer dizer que se eu for nos outros cultos, eu não serei vitorioso? Quer dizer que se eu for em outros cultos, eu não posso receber o milagre? É claro que eu posso. Eu não concordo com esse título de culto de vitória. Claro que isso não vai levar ninguém para o inferno, irmão. Culto de vitória não leva ninguém para o inferno. Culto da conquista não leva ninguém para o inferno. A questão é a centralidade da palavra. E aí me perguntam, e se você fosse chamado para pregar no culto de vitória que você não concorda, você iria? Boa pergunta. Irmão, eu iria. Eu só não prego no inferno, porque lá ninguém vai ser salvo, lá não tem nenhum crente para ser edificado. Mas, meu irmão, se me chamarem para pregar no culto de vitória, eu vou. A minha mensagem não vai ser sobre vitória, vai ser sobre Cristo, mas eu vou. Aonde tiver oportunidade, nós precisamos pregar, irmãos, sem fazer distinção. Acontece que a gente vê, irmãos, é que é muito crente atrás de culto de vitória, com interesse só em vitória. É muito crente atrás de culto do milagre, é muito gente atrás de culto de libertação. Meu irmão, procure uma igreja, procure um culto em que a palavra de Deus é ministrada, em que Cristo é o centro da pregação. Cristo seja o centro da mensagem, e não a vitória, não a conquista, e não tantas coisas que atraem muita gente.